Tem coisa que a gente engole porque aprendeu que gritar não adianta. Eu sou dessas, não por fraqueza, mas por ter apanhado demais da vida. Me chamo Ivonete da Silva, tenho 42 anos e sou faxineira. Já limpei tanta sujeira de gente rica que, se ganhasse por hipocrisia removida, estaria milionária. Naquela manhã, eu já estava cansada antes mesmo do sol nascer. Meu filho, o Lucas, não dormiu direito. Ele tem autismo e às vezes acorda assustado no meio da noite. Fiquei com ele no colo até pegar no sono de novo. Quando saí de casa, ainda dava para ver a lua pendurada no céu. E lá fui eu, mais uma vez, encarar um prédio espelhado que nunca refletiu quem eu sou de verdade. O elevador da Torre Ventura sempre para com um solavanco no 12º andar. Já me acostumei. O que nunca acostuma é o silêncio das pessoas quando eu passo. Os olhares que cortam. As portas que se fecham discretamente. Aquelas roupas caras, maquiagem perfeita, perfume importado. E a minha vassoura que parece berrar, ela não pertence aqui. Mas eu estava fazendo meu trabalho, como sempre. O chão da sala de reuniões era o último da lista naquela manhã. Entrei devagar, como de costume. A mesa estava coberta de papéis, canetas finas, uma bandeja com café e um arranjo de flores que custava mais que minha compra do mês. Eu me abaixei para pegar uma sacola de lixo caída no canto. E foi aí, um toque, um tropeço, uma cadeira mal posicionada. Eu não sei dizer, mas meu cotovelo bateu na bandeja. O café voou. Respingo nos papéis, nos braços de quem estava sentado, na camisa branca do próprio CEO. Tudo parou. Por um segundo, até o ar pareceu se esconder. "Mas o que é isso?" gritou o Sr. Ricardo Ventura, levantando com a fúria estampada no rosto. Eu congelei. Tentei pegar um pano, tentei pedir desculpa. "A senhora está aqui para limpar, não para sujar tudo." Ele esbravejou, jogando os papéis manchados no chão. "Essa gente não sabe nem andar direito." Essa gente foi como um tapa seco na minha cara. Todo mundo na sala ficou quieto. Uns disfarçavam rindo, outros abaixaram os olhos. Mas ninguém disse nada. Só eu ali, ajoelhada no chão, limpando o café que escorria da mesa, como se fosse sangue. E talvez fosse mesmo. O sangue da minha dignidade. "A senhora está na empresa errada. Lugar de gente desastrada é longe daqui." Ele completou e saiu da sala. Ninguém veio me ajudar. Eu terminei de limpar, com as mãos tremendo. Quando saí, meus olhos estavam cheios, mas o rosto seco, porque chorar na frente de quem nos despreza é o mesmo que pedir mais desprezo. Vestiário, sentei no banco de madeira e fiquei olhando para minhas próprias mãos, manchadas de café e de vergonha. O rádio da faxina tocava uma música animada, mas nada fazia sentido. Me olhei no espelho. Vi uma mulher exausta, com cabelo preso num coque apressado, uniformizada, invisível. Quis ir embora. Quis sumir. Mas lembrei do Lucas. Lembrei do aluguel vencendo no fim do mês. Da lista do mercado com mais preciso do que posso. Então voltei, em silêncio. Limpei o elevador, o hall de entrada, o banheiro masculino, onde deixaram papel jogado pelo chão como se não houvesse alguém ali para recolher. Fiquei até o fim do turno. Na saída, passei pela recepção. O segurança não olhou para mim, mas uma moça da contabilidade que viu a cena me ofereceu um lenço. "Ivonete, foi injusto o que aconteceu, viu? Mas ele é assim com todo mundo." Eu balancei a cabeça. Mas por dentro eu gritava: "Com todo mundo não, com quem usa crachá azul, ele só levanta a voz. Com quem usa crachá laranja como o meu, ele humilha." Cheguei em casa e Lucas veio correndo, mesmo com o jeitinho dele, com o bastãozinho na mão, sorrindo. Me abraçou e perguntou se o dia foi bom. Respondi: "Foi um dia como outro qualquer, filho." Mas ele, que me conhece melhor que ninguém, me olhou nos olhos e disse: "Quando você fica quieta assim, é porque o dia te machucou." Chorei. Chorei em silêncio, com a cabeça no travesseiro, depois que ele dormiu. Lembrei do meu pai. Quando ele ficou doente, eu fiz um curso de primeiros socorros,
daqueles comunitários. Depois estudei em apostilas, da igreja, vendo vídeos na internet. Tudo para poder cuidar dele em casa. Foram anos difíceis, mas aprendi a reconhecer sintomas, a medir pressão, a agir com rapidez quando ninguém mais sabia o que fazer. Engraçado, né? Lá na empresa, acham que eu só sei esfregar chão. Mas eu já salvei uma vida com as mãos que eles chamam de grosseiras. Na manhã seguinte, o relógio despertou como sempre, o uniforme limpo pendurado na porta, e meu corpo dizendo, fica. Mas minha alma respondeu, vai, eu fui, porque ainda havia chão para limpar. Mal sabia eu que naquele dia o mundo ia inverter. Eu sempre soube que nasci para ser coadjuvante. Desde pequena, me ensinaram a não ocupar espaço, a não levantar a voz, a não atrapalhar os importantes. Talvez por isso eu tenha me tornado boa em ouvir. Os sussurros nos corredores, os olhares atravessados, as ordens que vinham sem por favor nem obrigado. Mas naquela manhã, depois da humilhação, tudo soava diferente. Como se meu silêncio estivesse gritando por dentro. Voltar à empresa foi como pisar num campo minado. Eu tentava fingir que nada havia acontecido, mas a verdade é que as pessoas me olhavam com aquele misto de pena e julgamento. Coitada, diziam com os olhos, mas também, olha o que ela fez. Cada passo meu ecoava no mármore frio como um lembrete da vergonha do dia anterior. Enquanto eu limpava os espelhos do banheiro do 12º andar, ouvi duas recepcionistas conversando baixinho. Parece que hoje tem visita da matriz. Dizem que vem uma gringa da alta chefia. O senhor Ricardo tá surtando. Quer tudo impecável. Imagina se aquela faxineira derruba café de novo. Meus dedos apertaram o pano com tanta força que quase torci a esponja. Eu respirei fundo e continuei. Não ia dar o gosto para ninguém de me ver abalada. Na copa, a copeira Neide me ofereceu um pão de queijo. Come-me, Ivonete. Você tá pálida. Eu sorri com os olhos. Tô só cansada, Neide. Nada que um dia após o outro não resolva. Mas a verdade era outra. Eu não estava só cansada. Eu estava esgotada. E não era do corpo. Era da alma. Daquele cansaço que a gente não consegue dormir para passar. O tipo de cansaço que acumula nos ossos da dignidade. Na hora do almoço, fui pro vestiário e sentei, no mesmo banco de madeira. Peguei o celular e comecei a olhar umas fotos antigas. Meu pai, deitado no sofá de casa, já debilitado. Lucas pequeno, no colo dele. E eu, com um jaleco branco. Jaleco do curso de primeiros socorros que fiz quando meu pai teve o primeiro AVC. Lembrei de como eu corria atrás de informação. Lia tudo o que podia. Treinava com bonecos, assistia a vídeos de enfermagem, fazia anotações num caderno que ainda guardo. Não para ganhar diploma, mas para salvar a vida de alguém que amava. Eu aprendi a medir pressão, aplicar massagem cardíaca, controlar crises de hipoglicemia. Tudo isso enquanto limpava casas de manhã e cuidava de Lucas à noite. Era a vida me formando na marra. Naquele tempo, ninguém me via também, mas meu pai me chamava de doutora do coração dele. E Lucas dizia que eu era a heroína com rodinho na mão. Voltei ao trabalho depois do almoço. Fui designada para o corredor principal que levava à sala de reuniões, o mesmo onde tudo aconteceu. Enquanto passava pano, vi o segurança colocar uma fita vermelha no chão, sinalizando que dali para frente só entrava com autorização da diretoria. Área VIP, disseram. Fiquei ali mesmo no lado de fora, terminando meu serviço. Quando de repente, a porta de vidro se abriu e passou por mim uma mulher loira, alta, com pasta de couro e postura de quem nunca soube o que é esperar ônibus. Em pé, ela nem me viu, mas atrás dela, Ricardo apareceu, engomado, tenso, com o olhar de quem precisava controlar o universo. Me viu e desviou o olhar, mas por um instante, antes de virar o rosto, eu juro que vi nos olhos dele algo diferente. Não era raiva, nem desprezo, era medo. Medo de errar diante da única pessoa que já tinha visto ele cair. Terminei meu turno e fui embora em silêncio. No ônibus, sentei na janela e fiquei olhando. As pessoas na rua. Vendedores, entregadores, mães com sacolas,
moças de uniforme. Gente comum, como eu. Gente que o mundo empurra para a margem, mas que sustenta o centro. E pensei, será que um dia alguém vai contar nossa história com a dignidade que ela merece? Chegando em casa, Lucas veio com a alegria de sempre. Ele tem um jeito especial de ver. O mundo. Nunca pergunta se ganhei aumento. Pergunta se eu comi direito, se alguém foi legal comigo, se eu me senti bem. Coisas que ninguém no prédio espelhado jamais me perguntaria. Mãe, ele disse, me olhando sério, um dia você vai ser reconhecida por tudo que já fez. Eu não preciso disso, filho, respondi, tentando sorrir. Mas eu preciso ver isso acontecer. Guardei aquele olhar como quem guarda um bilhete, escrito por Deus. Naquela noite, preparei o uniforme, deixei o café passado e organizei a mochila de Lucas. Mas meu coração estava inquieto. Havia algo no ar. Como se a vida estivesse me empurrando para um novo capítulo, sem me dizer as páginas anteriores. No celular, abri o aplicativo de pressão arterial e revisei os protocolos de emergência. Era só um impulso. Mas algo dentro de mim dizia: se prepara, Ivonete. Tua hora tá vindo. Na manhã seguinte, levantei com o peito apertado, mas com a cabeça erguida. No reflexo do espelho, vi uma mulher que já tinha limpado muito mais do que sujeira. Uma mulher que carregava cicatrizes, mas também sabedoria. E enquanto o ônibus deslizava pelas ruas da cidade ainda acordando, fechei os olhos e fiz uma oração silenciosa. Se for para viver mais um dia invisível, que ao menos eu consiga fazer diferença onde ninguém espera. E assim, eu fui. Sem saber que naquele dia, o 12º andar não guardava só uma reunião, guardava um colapso e uma virada. Naquela manhã, o clima na empresa estava diferente. Os corredores pareciam mais limpos do que nunca. Não por causa da faxina, mas porque ninguém ousava deixar um papel fora do lugar. A tal visita da matriz estava prestes a acontecer e eu nunca tinha visto tanta gente tensa ao mesmo tempo. Secretárias correndo, telefonemas abafados, reuniões sendo remarcadas, e eu ali, com minha vassoura na mão, como se fosse só mais uma parte do mobiliário. Ricardo passou por mim com a postura impecável de sempre. Terno alinhado, olhar duro, maxilar travado. Nem me olhou. Eu também não esperava. Depois do que aconteceu, qualquer mínimo contato parecia improvável. Mas alguma coisa naquele rosto estava errada. Pálido demais, suando mais do que o normal. E eu reparei, porque quem limpa também observa. Fiquei no corredor, próximo à sala de reuniões, do 12º andar. Era ali que a tal executiva internacional ia se encontrar com ele. O vidro jateado permitia ver silhuetas, não rostos. Mas dava para notar que estavam sentados, trocando papéis, falando pouco. Ele levantava, apontava coisas na parede, depois sentava de novo. Tudo parecia dentro do previsto, até que não estava mais. De repente, o corpo dele perdeu o equilíbrio. Vi a silhueta se apoiar na mesa, um passo para trás, e então o braço falhou. Ele caiu. A mulher se levantou em pânico. Gritou. Alguém abriu a porta correndo. Ele desmaiou! Chamem socorro! O segurança ficou parado. As duas recepcionistas congelaram. E ninguém se mexeu. Eu joguei o balde no canto e corri. Entrei na sala como um furacão. Ricardo estava caído de lado, os olhos semicerrados, a respiração irregular. A executiva tremia, falando em inglês rápido demais para eu entender. Abre espaço! Gritei. Eu sei o que fazer! Ajoelhei ao lado dele. Toquei seu pescoço. O pulso estava fraco, a pele fria. Virei o rosto dele com cuidado. Afrouxei a gravata, tirei os sapatos, pedi álcool. Ninguém respondeu. Corri até a copa e trouxe o meu. Enquanto isso, os outros só olhavam, como se eu fosse uma intrusa. Mas eu já tinha sido invisível por tempo demais. Agora eu era necessária. Ele precisa de oxigênio. Tem algum cilindro de emergência nesse andar? Perguntei, olhando direto para o supervisor do prédio. Nada. Só silêncio.
Então liguem para o SAMU. Voltei para ele. A respiração estava curta. Ele tremia. Comecei a aplicar os protocolos que aprendi com meu pai. Posicionei o corpo, estimulei a circulação, tentei manter a consciência com estímulos. Leves. Toquei no rosto dele com firmeza. Seu Ricardo, olha para mim. Consegue me ouvir? É a Ivonete. Tô aqui. Os olhos se moveram. Um sinal. Pequeno, mas meu coração se agarrou àquilo como quem segura um filho prestes a escorregar de um penhasco. Quando os paramédicos chegaram, viram que eu já tinha feito metade do trabalho deles. Um deles olhou para mim e perguntou: É enfermeira? Sou faxineira, mas aprendi com a vida. Eles levaram Ricardo em uma maca. Eu fui junto até o elevador, segurando a pasta que ele deixou cair. Ninguém tentou impedir. Na descida, um dos socorristas disse baixinho: Você salvou a vida dele, sabia? Engoli seco. Não era hora de sentir nada. Ainda. Voltei ao 12º andar com as pernas bambas. O saguão estava em silêncio. A executiva estrangeira olhou para mim e balançou a cabeça em sinal de respeito. As mesmas pessoas que ontem me ignoraram. Agora não sabiam onde enfiar a cara. Fui até a copa. Lavei as mãos. Sentei num banco e deixei o corpo pesar. A adrenalina me segurava de pé, mas minha alma queria cair no chão e chorar, não pelo susto, mas pelo absurdo de ter que provar meu valor em meio a um colapso. 2 horas depois, recebi uma mensagem no meu celular. Era da diretoria. O Sr. Ricardo Ventura está consciente. Perguntou por você. Quero agradecer pessoalmente assim que possível. Fechei o celular e suspirei. Naquele momento eu entendi. A vida nos coloca em certas salas, não por acaso, mas por justiça. E mesmo que ninguém nos convide, às vezes é preciso entrar assim mesmo. Arrombando portas com coragem. Na saída, o segurança que nunca me deu bom dia abriu o portão com um sorriso. A senhora fez bonito hoje, dona Ivonete. Sorri de volta. Mas dentro de mim eu só pensava: se um dia eu for respeitada só por existir, e não por salvar a vida de alguém, aí sim eu vou sentir que o mundo tá mudando. E talvez, só talvez, esse dia estivesse mais perto do que nunca. Eu achava que a parte mais difícil tinha sido ver ele caído no chão. Ver todo mundo parado, assumir a responsabilidade. Mas eu estava enganada. A parte mais difícil veio depois. Esperar. Nos dias que se seguiram ao colapso do Sr. Ricardo, a empresa virou um formigueiro. Reuniões, mudanças, investigações internas, rumores em voz baixa. Muita gente me olhava diferente. Uns com respeito, outros com desconforto. Tinha quem me evitava como se eu fosse uma lembrança do que todos deixaram de fazer. Mas eu não. Queria aplauso. Eu só queria paz. Fui chamada pela gerência para dar meu depoimento. Contei tudo, sem exagero, sem floreio. Quando perguntei como ele estava, a gerente respondeu: Estável, mas ainda não quer receber ninguém. Só perguntou por você no primeiro dia. Depois, ficou calado. Assenti. Não esperava menos. Ricardo Ventura não era do tipo que escancarava emoções. Mas saber que ele lembrava de mim já era o suficiente. Na manhã da segunda-feira seguinte, fui surpreendida logo na entrada. A senhora Ivonete está convocada para comparecer à sala de reuniões às 9h. Diretoria completa. Meu estômago revirou. O que agora? Subi com as mãos suadas, coração disparado. Quando entrei na sala, vi todos de pé. Diretores, chefes, supervisores. E lá na frente, de terno azul escuro e semblante mais pálido do que de costume, estava ele, Ricardo. Fiquei parada, esperando alguma ordem. Mas ele fez um gesto discreto para que eu me aproximasse. Andei devagar, tentando entender o que me aguardava. Ele pegou o microfone. A voz estava firme, mas diferente. Humana. Senhora Ivonete da Silva, quando nos conhecemos, eu a vi como mais uma funcionária, e por erro meu, apenas como faxineira, cometi um ato injusto, imperdoável, humilhante, e a senhora respondeu com algo que eu não soube reconhecer: coragem. O silêncio na sala era de outro tipo, não aquele que mata,
mas o que faz nascer. Diante de todos, eu lhe devo um pedido público de perdão. Não apenas por ter gritado, mas por ter ignorado a sua existência antes mesmo disso. A senhora me salvou, literalmente, e mais do que isso, me ensinou algo que meu MBA em Harvard jamais ensinaria: a diferença entre cargo e valor. Minhas pernas bambearam. Eu não sabia o que dizer. A garganta secou. Por isso, continuou ele, a partir de hoje, quero convidá-la a assumir um novo cargo nesta empresa. Supervisora de Higiene e Segurança Operacional, com formação contínua, aumento de salário e respeito. Olhei para ele. Pela primeira vez, como igual. Respirei fundo. Me aproximei do microfone. Senhor Ricardo, eu nunca quis vingança. E o senhor não me deve grandeza, só humanidade. Se o senhor me oferecer isso, aceito. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. A sala aplaudiu. Mas o som que ficou na minha memória foi outro. O som do perdão, ecoando em um lugar onde só havia orgulho. Na hora do intervalo, muita gente veio falar comigo. Uns com elogios, outros apenas com um aperto de mão. Mas o mais marcante foi a recepcionista Ana Paula. Ela chorava. Eu devia ter feito alguma coisa aquele dia, Ivonete. Eu vi tudo e me calei. Peguei nas mãos dela e respondi. O silêncio. Também é escolha, Ana. Mas o reconhecimento também é. Ela me abraçou. E naquele abraço, entendi que às vezes não é preciso gritar para ser ouvida. É preciso resistir. Na hora de sair, Ricardo me chamou em particular. Estávamos sozinhos no corredor onde tudo tinha acontecido. Tem algo que eu não contei para ninguém, ele disse. Quando caí naquela sala, pensei que seria o fim. Mas depois senti uma mão quente segurando a minha. E uma voz dizendo, fica, engoli seco. Fui eu, mas não disse nada. Era a sua voz, não era? Assenti com um sorriso tímido. Aquilo me trouxe de volta. Você me trouxe de volta. Ficamos em silêncio. Não havia mais rancor ali. Só o peso leve do que foi superado. Na saída, vi o reflexo do meu rosto no vidro do elevador. E percebi que algo tinha mudado, não no uniforme, nem no crachá, mas no olhar. Pela primeira vez em muitos anos, eu me vi e me respeitei. As semanas passaram mais rápidas do que eu esperava. O crachá novo chegou, com nome e função atualizados. Supervisora. A primeira vez que o pendurei no pescoço, minhas mãos tremiam. Não pelo medo, mas pelo peso simbólico que aquele pedaço de plástico carregava. Não era sobre cargo, era sobre presença. Sobre finalmente ocupar um espaço onde antes só me deixavam passar com a cabeça baixa. Comecei a frequentar reuniões, acompanhar auditorias, treinar novos funcionários. Às vezes, ainda me pegava perguntando se aquilo tudo era mesmo real. Uma mulher de 42 anos, mãe solo, negra, faxineira de origem, sentada entre pessoas que antes nem sabiam meu nome. E agora, me chamavam de Senhora Ivonete. No primeiro dia de supervisão, escolhi não ir direto para a sala nova. Fui ao depósito, peguei um pano e fui limpar a mesma sala onde semanas antes eu havia derramado café e derramado a dignidade junto. Passei o pano com calma, como se estivesse varrendo uma ferida antiga, curando cicatriz por dentro. Quando saí, encontrei Ricardo no corredor. Estava mais magro, mas com o rosto mais leve. A senhora ainda insiste em limpar? A gente nunca deve parar de cuidar do que já cuidou um dia, respondi. Ele sorriu. O que acha de me ajudar num projeto novo? Projeto? Me mostrou os esboços de um programa de treinamento e reconhecimento para funcionários operacionais. Cursos pagos pela empresa, assistência psicológica, espaço para escuta e crescimento. Eu quero mudar a base, mas preciso que alguém como você esteja à frente. Gente que sabe da vida real. Fiquei em silêncio, não por dúvida, mas por gratidão, e aceitei. Naquela semana, minha história foi parar no mural da empresa. Depois, em um e-mail institucional. E quando percebi,
Estava na boca dos corredores, não como fofoca, mas como inspiração. Neide, a copeira, me chamou um dia no café e disse: "Você abriu a porta para muita gente, Ivonete." Até eu comecei a acreditar que posso sonhar mais alto. Eu abracei ela. E por dentro, abracei a mim mesma, a que não desistiu, quando tudo mandava parar. Uma tarde, Lucas veio me visitar. Tinha passado na escola com nota boa em ciências. Queria me contar pessoalmente. Chegou com o uniforme limpo, um sorriso tímido e os olhos brilhando. "Posso ver sua sala, mãe?" Levei ele até lá. Mostrei a cadeira, o computador, os papéis. "Então é aqui que a heroína trabalha agora?" Ri e respondi: "Não é a sala que faz a heroína, é o coração." Ele me abraçou forte, e naquele abraço cabiam todas as madrugadas. Mal dormidas, todas as lágrimas escondidas, todas as vezes em que a vida disse não, e eu insisti no sim. No final do mês, recebi meu primeiro salário como supervisora. Não era só mais dinheiro, era dignidade com recibo. Paguei as contas com folga. Comprei um presente pro Lucas e levei flores pro túmulo do meu pai. Deixei ali um bilhete com a frase que ele sempre dizia: "Filha, você vai longe, mesmo que o mundo te empurre para perto." No último dia do trimestre, tivemos uma confraternização na empresa. Pela primeira vez, não fiquei de fora da mesa. Não precisei servir. Fui convidada. Tive meu lugar reservado. Ao final, Ricardo pegou o microfone e me chamou ao palco improvisado. Hoje, encerramos um ciclo e queremos entregar um reconhecimento a alguém que não só salvou uma vida, como reacendeu a nossa consciência. Me entregaram um buquê simples e uma carta. Abri ali mesmo. Lia assim: "O respeito que a senhora plantou, ninguém mais tira. O café derramado um dia manchou papéis, mas nunca manchou seu valor." Fiquei sem fala. Só agradeci, com os olhos marejados. No fim do dia, caminhei sozinha pelo corredor principal da empresa. A luz do sol entrava pelas janelas, refletindo no piso recém-encerado. Vesti meu uniforme limpo, ajeitei o crachá novo e sorri. Cada passo era um lembrete. Eu estive aqui, mesmo quando ninguém queria me ver, e agora eles olham e respeitam. Mas o mais importante é que eu também aprendi a me olhar e me respeitar. Tem gente que acha que a gente nasce para ficar no fundo, que lugar de mulher como eu é empurrando, carrinho, limpando canto escondido, pedindo licença até para existir. E por muito tempo, eu mesma acreditei nisso, não porque era verdade, mas porque o mundo inteiro me ensinou a me calar, me apagar, me diminuir. Mas aquele café derramado não foi um erro, foi um marco. Foi ali, ajoelhada no chão, que eu entendi. Ninguém vai te dar voz se você mesma não se escutar primeiro. E naquele dia, eu me ouvi. Quando todos congelaram, eu fui. Não por heroísmo, mas porque eu sabia que se eu não fizesse nada, ninguém faria. E talvez seja esse o segredo da vida. Agir quando ninguém espera nada de você. Agora, clica no vídeo que está na tela e continua essa jornada de descoberta e coragem. Se essa história falou com o seu coração, se inscreve no canal. Eu prometo que aqui, cada história vai te lembrar de quem você é e do valor que você tem.